Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, uma live com a doutora Mayra. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, a vereadora Mariana Calça. Boa noite, Mariana, né? Para a gente tentar debater aqui com vocês, trazer um pouquinho do conhecimento das mulheres na cidade de Limeira, que tem o acompanhar, tem o trajeto político que a Mariana está começando agora. Então eu queria ouvir um pouquinho de você, Mariana. Quem é você? Você falar um pouquinho da política, né? O que te trouxe para fazer essa política partidária? Como é que é isso? Conte um pouquinho de você. Boa noite, gente, todo mundo que está acompanhando a gente aí pelo YouTube. Boa noite, doutora Mayra. Primeiro quero agradecer o convite por estar aqui hoje no Fala Doutora Mayra, um podcast super legal. E que bom que a gente pode estar aqui conversando, independente dos nossos partidos, independente do que a gente acredita. E eu acho que a gente tem uma coisa em comum, né, doutora? Que é o bem da nossa cidade. E eu acho que é isso que move e que faz a gente estar aqui na política. E eu sou a Mariana Calça, eu sou advogada. Hoje eu estou como vereadora aqui na cidade de Limeira, fui eleita em 2020. E estou aí exercendo o meu mandato, tenho trabalhado bastante na educação, e eu acho que no final a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que a gente fez um trabalho bem legal juntas aí. E uma das pautas que nós temos trabalhado também no mandato é a pauta das mulheres, né, a defesa dos direitos das mulheres, a violência política de gênero, enfim, tudo aí que envolve esse universo da mulher, né, a saúde. Enfim, e o que eu busco é transformar a vida das pessoas pela política, né? Eu acredito que a gente só vai mudar a política pela política. A gente não vai conseguir mudar a política por outra forma que não seja estar dentro dela e fazer parte, inclusive, da política partidária. Eu acho que eu nunca me imaginei estar aqui, né? Onde eu estou ocupando esse espaço. Mas hoje eu estou aqui, que bom que eu posso dividir espaço com tanta gente boa. E a doutora Mayra é um exemplo disso, e que já ocupou esses espaços aqui, fez um trabalho muito legal na cidade de Limeira, e tenho certeza que vai voltar a fazer. Obrigada, né, pelas palavras, mas é interessante quando você fala isso na questão da transformação, né, das pessoas, a transformação do bem-estar, trazer melhorias, né, na vida das pessoas, inclusive a nossa, porque nós somos cidadãs, a gente mora numa cidade e é isso que a gente quer ver, né, morar, estar e fazer, né, na melhor cidade. E uma desses fatores, desses meios, é realmente a política, de uma forma geral. Infelizmente, então era isso que eu queria que você falasse um pouquinho, como você vê, você é novinha, né? Você veio, né, para a política, como você se interessou, além deste olhar, né, de transformação, ter entendido que através da política a gente tem e pode fazer isso, é uma das maneiras que a gente tem de fazer essas transformações e para o bem comum, porque não é fazer bem a uma pessoa, né? É um bem comum, e isso a política traz, né? É a forma que a gente tem que chegar à política, é o bem comum, é da comunidade, é da cidade, é para as pessoas, não é para mim, nem para um ou dois, né? Queria, como assim, e que tempo você entendeu isso, você, né, quis fazer isso, tocou em você, como é que foi isso na tua vida? Olha, a política ela sempre foi muito presente dentro de casa, sempre conversei sobre política com a minha família, com meus pais, com as minhas irmãs, então nunca foi um tabu a gente falar sobre política, embora a gente, em muitas das vezes, votássemos em pessoas diferentes. É uma casa democrática, a minha casa. E a gente também nunca brigou por política, né? E isso é muito legal. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, né? E somos mães da outra metade da população. Exatamente. E mesmo assim, a gente é subrepresentado na política, né? Quando a gente olha para a região metropolitana de Piracicaba, por exemplo, a gente tem 17% da cadeira do parlamento, das câmaras municipais, sendo ocupadas por mulheres. A gente olha para a realidade de Limeira, a gente tem uma Câmara de Limeira
que tem um número expressivo de mulheres, né, ocupando esse espaço, hoje com 6 mulheres. É uma Câmara que tem uma representatividade alta. E Limeira vem mantendo isso, né? Mas eu acho que ainda não é o suficiente, né? Pensando que somos a metade. E em 2018, mais ou menos, eu comecei a ter esse start para tipo, poxa, não existe espaço vazio. Se a gente não estiver ocupando esse espaço, os homens vão estar lá, pensando em política pública para a mulher. Né? E é muito difícil a gente falar que os homens, com todo respeito aos homens, amo todos os homens, que os homens vão pensar numa política pública de distribuição de absorvente, por exemplo. Sim. Né? As mulheres sentem essas dores. Né? É muito difícil a gente pensar, por exemplo, da proximidade da vaga em creche, da creche próxima ao trabalho, próxima à residência da mulher. Né? Que facilita, a mulher, facilita a vida da mulher, que a mulher vítima de violência tem que ser prioridade quando a gente pensa numa vaga em creche. Então, isso tudo é pensado prioritariamente quando a mulher está ocupando esse espaço. Né? Porque é difícil, né? Por exemplo, quando o homem, não que o homem não venha pensar, não é isso que você falou com todo o respeito, mas como a gente vê em todos vamos dizer assim, os setores da vida da gente. Muitas vezes você tem esse despertar, muitas vezes é quando você passa por aquilo, aí você fala, uau, é difícil realmente. Aí você é mais fácil você se colocar no lugar do outro. Então, assim, nada mais, né, do que como uma mulher se colocar no lugar de outra mulher, como mãe, como esposa, como trabalhadora, né, como arrimo de família, independente da profissão e tudo mais, e ela é mais fácil ela ocupando esse papel, vamos dizer, na política, e se colocar no lugar da outra, né, de uma cidadã que passou ou passa os mesmos problemas que ela também passa. Exatamente. Né? E aí, doutora Mayra, a gente pensa que esse espaço ele realmente não foi feito para nós. Né? Quando a gente olha para o plenário do Senado, por exemplo, somente em 2016 passou a ter banheiro feminino. Né? Então, depois de 55 anos da existência desse ambiente, é que passou a ter um banheiro feminino, que as senadoras passaram a poder ir ao banheiro dentro do plenário do Senado, porque antes disso não tinham, elas tinham que ir até os gabinetes ou outros espaços. Então, esse ambiente não é um ambiente feminino, não é um ambiente que seria dedicado às mulheres, né? E não foi feito para as mulheres. Então, cada vez que a gente ocupa esses espaços e cada vez que a gente coloca mais mulheres, a gente também propicia as mudanças de comportamento. Né? Quando a gente olha para a Câmara dos Deputados, por exemplo, em 2021, quando as mulheres estavam afastadas por licença maternidade, ali quando a gente olha... como chama? O plenário? Não. Atrás da painel de votação. Ficava computada a ausência. Isso não dá para a gente levar em consideração. Então, somente a partir de setembro de 2021 que isso passou a ser considerado uma licença maternidade, embora elas já estivessem em licença maternidade. Então, veja só como a gente precisa evoluir ainda para que as mulheres possam ocupar esses espaços. Então, ia chegando, né, onde eu vinha pensando em falar com você, assim, o quanto é difícil, né? Eu digo assim, Limeira vem mantendo, né, esse número de mulheres ocupando a Câmara, né? Mas a gente entende que, como é que se diz, que é difícil a mulher, vamos dizer assim, se interessar pela política. Né, de ter esse interesse pela política. Eu digo assim, eu brincando que às vezes, né, as pessoas até perguntam, como é que a senhora consegue se interessar por isso? Nem falo o nome política, né? Como é que a senhora consegue gostar disso? Né? E assim, mas ninguém pensa nessa questão de lutar pelos direitos, de ver que é um espaço muito masculino, e assim... E, mais uma vez, né, os homens, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não vai pensar em políticas públicas diretamente femininas, diretamente para as mulheres, até porque eles não são mulheres, né? Então, raramente, eu digo assim, meu marido em casa, né, muitas vezes ele fala assim, nossa, né, a gente tem uma relação, como você falou, democrática, lá em casa a gente entende tudo,
Mas ele fala assim, nossa, eu não sabia que isso não existia, ou eu não sabia que isso existia, né? Tudo bem, não faz parte do nosso, né, do nosso dia a dia. Mas se você não viver, você realmente não vai saber. Sim. Né? Então, só quem vive vai saber. E quando sabe, é que você vai ter condições de lutar, de batalhar, de trabalhar por outra, né, gama de pessoas, no caso aqui a gente falando das mulheres. Sim. Né? É por isso que eu acho que a política ela tem que ser cada vez mais diversa, né? As mulheres precisam ocupar esses lugares, sim, elas precisam, mas as pessoas pretas precisam também ser representadas, né? As pessoas LGBTQIA+, também precisam estar nesses lugares. E o Brasil é um país muito diverso, isso. Né? E a gente precisa dar o espaço para essas pessoas. A gente não pode querer e achar normal que esses espaços sejam ocupados unicamente por homens brancos e que estão com a cabeça acomodada, né? Eu sei que a gente está no lugar onde a gente está, causa um espanto, causa um incômodo, que não querem que a gente esteja onde a gente está, que a gente ocupe esse espaço. De um certo modo é triste, né? Mas eu também fico feliz quando eu vejo semana passada eu estava no encontro com 66 vereadores, e eu vejo a alegria de algumas colegas que conseguem, assim como eu, fazer o mínimo, né? 1% de uma conquista e tal. Então, isso motiva a gente a continuar nesse espaço. Vou te perguntar o que uma vez me perguntaram. Você acha que você já sofreu algum preconceito, alguma violência, só de palavras ou de ação, pelo fato de ser mulher, estar na política? Mesmo que tenha sido sutil. Sim, a gente começa a perceber as violências nas sutilezas, né? E demora pra gente perceber que isso é uma violência. E se você não tem uma pessoa do seu lado que te desperta para isso, você deixa a violência passar e a gente começa a achar que é normal. A gente normaliza, né? A gente normaliza que um projeto das mulheres não vão para a pauta. A gente não pode aceitar que projetos de homens sejam pautados semanalmente e projetos de mulheres não. Por que isso? Né? A gente tem os mesmos direitos, a gente trabalha de uma forma igual, talvez até melhor. Quando a gente olha um censo do Instituto Alziras, por exemplo, que fez um censo das prefeitas de 2020 a 2024, faz uma comparação do trabalho das prefeitas em relação aos prefeitos, o trabalho desenvolvido por prefeitas é melhor do que o trabalho dos prefeitos. Tem um outro olhar, vamos dizer assim. Sim, né? As prefeitas são mais preparadas, né? Quando a gente pensa em graduação, elas são graduadas, pós-graduadas, se mantêm atualizadas. Então, isso a gente precisa também levar em consideração, né? Então, são pequenas violências que a gente vem sofrendo aos pouquinhos, que a gente vai acabando naturalizando, mas a gente não pode, né? E quando a gente pensa na política institucional, doutora Mayra, uma coisa que acontece até antes da campanha eleitoral, que é o fato da destinação de verbas, né? O financiamento de campanha. É muito difícil as mulheres, embora esteja determinada em lei, as mulheres recebem o dinheiro para a campanha na última semana da campanha. A gente faz uma organização, um cronograma de campanha muito grande, porque são 45 dias. Sim, é curto, como né? se esse programa em 10 dias, né? Que aí coloca o dinheiro na conta. Então, isso é uma violência financeira, né? Contra a mulher. Da mulher, né? E hoje já está previsto em lei, né? E é uma legislação muito recente, de 2021. É curta, né? Tem 2 anos e pouco, né? Então a gente vê que estamos avançando, mas é muito pouco. Quando você fez aquele evento que teve no Nair Belo, né? Teve o start para organizar, né? Você queria contar um pouquinho, e o que aquele evento trouxe de resultados? Você acha que trouxe resultados? Porque naquele dia estava cheio o teatro, né? Foi muito elogiado, foi muito legal, as palestras, mas o que trouxe de resultados aqui, assim, diretamente para a gente, vamos dizer aqui para a cidade, depois o comportamento de algumas mulheres, né? Você acha que surtiu, que algumas mulheres despertaram, quando a gente fala que
vamos dizer assim, convida as mulheres a serem, vamos dizer, candidatas que venham participar da política, porque muitas falam nisso, mas e a violência? E se eu não fizer isso? Eu não vou lá porque eu não vou aguentar isso ou aquilo. Como é que você vê isso? O evento que nós fizemos em março, né, na última semana de março, ele foi um dos eventos mais legais que a Procuradoria da Mulher promoveu aí nesses últimos 3 anos em que eu estou à frente da Procuradoria. E ele foi motivado pela violência sofrida pelas vereadoras aqui de Limeira em dezembro do ano passado. Né? Isso já virou um inquérito policial que está tramitando no Ministério Público Federal, né? Está sendo investigado, enfim, tem todo um procedimento que está sob sigilo, inclusive, e eu acho que eu quis fazer essa discussão e trouxe para esse evento mulheres que estão no executivo, mulheres do legislativo, mulheres que não estão na política institucional, mas fazem parte de um jeito ou de outro da política, né? Que estão em organizações do terceiro setor, que apoiam outras mulheres ali. E eu quis ali, primeiro, mostrar que a violência política existe. Né? Isso porque eu queria chegar. As pessoas veem a gente na foto, mas não tem noção do que passa por trás da foto. Né? Muitas vezes a gente está lá sorrindo, mas o que a gente passa nos bastidores é muito duro. É muito duro. E eu quis compartilhar um pouco de tudo o que aconteceu, não só naquele dezembro de 2022, mas o que acontece no dia a dia das mulheres. Né? E foi muito legal ouvir, por exemplo, a Aline Torres, né, secretária de Cultura da cidade de São Paulo, que deu um depoimento muito legal. Depois eu tive a oportunidade de conversar com ela, e ela contou como foi a experiência dela de fazer um carnaval na maior cidade do país, né, em que antes eram outros homens que ocupavam esse espaço, né? E faziam o maior carnaval do país. Hoje é uma mulher preta fazendo o carnaval do país, e fazendo um carnaval super legal. E como foi difícil para ela estar onde ela está hoje, né? Enfrentar tudo isso. Né? Então, eu acho que dividir essas dores, e também a gente se mostrar vulnerável, né, doutora? A gente não é forte o tempo todo. Né? Dói também a gente ouvir algumas ofensas totalmente desnecessárias, mas uma coisa que eu tenho aprendido é que muitas das ofensas, elas são por conta do cargo que a gente está. Elas não são pessoais. Sim, né? A gente saindo eu saio do lugar que eu tô, que é passageiro, ninguém vai vir me ofender. Sim. Porque eles vão simplesmente esquecer da onde eu tô. Né? Mas o fato de ocupar aquele cargo naquele momento... Sim. E incomoda, né? Muitas vezes eu vejo pessoas me xingando nas minhas redes sociais, e aí eu vou ver em vereadores homens, não tem comentário lá. E eles tiveram exatamente a mesma votação, a mesma postura. E por que na minha tem e na deles não? Isso é muito engraçado, né? Assim, aí lógico que a gente pode puxar isso para vários, né, a questão cultural, né, por a mulher sexo frágil, então ela não vai aguentar isso, aquilo, então a gente pode xingar, eu acho que até inconsciente, vamos dizer assim, né, mas eu acho não, né, a gente não pode mais permitir isso, né? Se manifestar. Eu, particularmente, assim, eu não sou do confronto, né? Não sou, eu acho desnecessário, para o que quer que seja. Mas, ao mesmo tempo, eu também digo assim, olha, mas eu também sei todos os palavrões e nenhum me deixa vermelha, né? Então, e é isso. Eu acho que a gente também realmente tem que mostrar essa força para poder chegar, poxa, por que você vai dizer isso, aquilo? Só porque, assim, uma vez eu perguntei, até eu morava em Campinas ainda, eu perguntei para uma oficina, eu vi, vem cá, o senhor está fazendo isso porque eu sou mulher? Então, seja por isso, vou chamar meu marido. Então, a questão é que eu sou mulher, então o senhor vai agora conversar com meu marido. Não, filho, não, o senhor não vai conversar mais comigo, não quero, né? Então, assim, aquela falta de respeito em todos os... Isso, quase 30 anos atrás, né? E hoje você vê isso acontecendo. Sim, é muito triste, né? E aí a gente vê também
há 5 anos atrás, a gente viu o episódio da Marielle. Sim. Né? Marielle Franco foi executada e isso foi um apagamento à última instância. Né? E o que a gente não quer que aconteça é que a violência chegue nesse último lugar, que é a morte. Sim. Né? Então, a gente precisa se manifestar, a gente precisa falar que a violência política de gênero existe, e ao mesmo tempo a gente precisa estar junto e a gente precisa se fortalecer nesses ambientes políticos. E o evento que a gente fez em março também serviu para isso, né? Para a gente mostrar que a gente não está sozinha. Tipo, olha, vocês querem fazer o que vocês estão fazendo? Ok. Mas a gente tem ferramentas também para se blindar e para fazer o que precisa ser feito. O Senado está atento, a Procuradoria-Geral, a Procuradoria-Geral da República também está atenta, e as medidas vão ser tomadas. Né? E aí, violência política de gênero não é ameaça e não é injúria. É um crime que torna a pessoa inelegível. Se tornou lei agora em 2021. 2021, né? 2021 se tornou lei. Sendo um crime eleitoral e um crime comum, né, do Código Penal. Então, né, e a gente parte assim, por exemplo, um dia a dia como cidadã. Precisava isso? Não. Né? Não. Precisava isso? Ontem eu estava falando na questão, né, do assim, para idoso e tudo, eu digo, gente, precisava ter código, né, ter coisa do idoso, para proteger o idoso. Sim. E uma coisa que é tão natural, né? Isso vale também para... Porque assim, se tem a violência, a agressão, que seja verbal, que seja uma briga num plenário, que seja... Que, se for acontecer, que seja por igual, porque não concordou, porque se exaltou, mas não, entre aspas, pelo simples fato de ser mulher, né? Então, porque ser mulher eu posso, ser mulher então eu vou fazer. Ela não aguenta. Como eu vi isso, Mariana, na campanha de prefeita? Como eu vi isso? Doutora Mayra não chega em setembro, no final da campanha. Como eu vi isso? Ouvi em campanha da pessoa, com o meu vice, na época era o Ítalo, da pessoa a gente conversar e a pessoa virar para o Ítalo e conversar. E o Ítalo ficou vermelho e ele teve que dizer para a pessoa, ela candidata, não sou eu. Né? Então, assim, são coisas, eu chamo de sutis, mas lógico que não é sutil. Né? Mas eu digo assim, sem gente, em pleno século, né, 21, a gente ainda vê essas, né, onde se fala tanto de direito, de igualdade hoje, porque pra gente, eu digo assim, na minha profissão, também é um pouquinho, né, um pouco mais fácil, hoje a maioria das mulheres fazem medicina, a maioria, né, das turmas de medicina hoje são médicas, hoje especialidades que as mulheres antes não faziam, as mulheres estão fazendo, como ortopedia, neurocirurgia, porque dizia que era de força, tinha que ser homem, né? Então hoje as mulheres realmente ocuparam esse espaço, e a gente também não tem essa questão aí salarial, fala médico, médica, né? A mesma coisa. Então assim, eu confesso que eu não vou dizer que eu vivi muito isso, mas talvez pelo fato de ser médica, né? De ser médica, então o respeito mais pela profissão, né? Acima de ser uma boa médica, uma boa profissional, do que se fosse só, vamos dizer, política. Sim. Né? Então assim, eu fiz caramba, né? A gente, naquele dia eu saí do Teatro da Ibela, eu saí assim, eu fiz, gente, né? Aí você começa a imaginar situações que eu realmente me dei conta que eu sofri, sutilmente eu sofri, e não enxerguei, Sim. No episódio de dezembro do ano passado, a violência foi tão latente. E a inércia e a omissão que aconteceu ali na Câmara, das pessoas, no meu caso, quase me agredirem fisicamente, e as câmeras da Câmara gravarem tudo isso, né, as ameaças em relação às outras vereadoras, também que estão gravadas estão registradas lá na Câmara, na Câmara da Câmara, foram muito grandes, né? E mesmo assim as pessoas se veem no direito de ofender, de humilhar, de ameaçar, porque ela escolheu estar lá. A gente escolheu estar aqui. A gente escolheu fazer o trabalho que a gente faz. E eu acredito que muitas das vereadoras, não só daqui de Limeira, mas enfim, estão no Brasil inteiro,
estão exercendo um mandato com excelência, mas elas não escolheram passar por nenhuma ofensa, né? Na semana passada eu estava com uma colega de Toritama, no Pernambuco, que está sofrendo um processo de cassação porque ela foi representar a cidade dela no México, no encontro da democracia, que não foi pago com dinheiro público. E aí o suplente dela está pedindo a cassação, com a alegação de que foi pago com dinheiro público. Então, assim, é uma coisa tão louca, né, que as denúncias são completamente infundadas, né, só para tirar a mulher do lugar onde ela está. E aí a gente vai vendo isso acontecer no Brasil inteiro, né? Aqui na nossa vizinha Santa Bárbara do Oeste, a vereadora Esther também sofreu um episódio de violência política em que um vereador, durante a sessão, falou para ela: late mais que tá pouco. Sabe? Aonde um vereador se vê no direito de falar isso para uma colega parlamentar, né? A gente não pode achar que isso é normal. Não. E se a gente não começar a frear isso, a gente vai chegar num extremo, sim, que a política vai ficar insustentável. E aí ninguém mais vai querer ocupar esses espaços. Essa a minha, assim, brincadeira, assim, né? Lógico que tem a questão da violência, mas é uma grande preocupação minha, né, específica da Mayra, né, como política, porque é difícil a gente trazer, a gente convencer, a gente muitas vezes identifica mulheres que são lideranças, que gostam, né, que vão lá, que participam, tem um perfil, vamos dizer, político, né, de ir lá, de brigar, de falar, de conhecer, mas isso afasta muito, isso afasta bastante. Sim, vai afastar cada vez mais, né, se as coisas continuarem do jeito que estão. A Esther teve uma postura muito incisiva de processar esse vereador, ganhou uma indenização, inclusive, que eu achei que foi baixa, de 16 mil reais, eu acho que ela tinha que ser muito mais alta do que isso, para ter uma ação pedagógica, né, que se ele faz isso com uma vereadora em plenário, imagina que esse cara faz fora. Então, a gente precisa começar a limitar isso, falar sobre isso cada vez mais, e também usar o plenário, a Câmara Municipal, os espaços públicos, para que a gente possa falar sobre violência política, né? Sermos ouvidas, mas também falar a coisa boa da política, né? Falar o que a gente consegue fazer de transformador, que tem um lado bom. Né? A gente consegue passar muita mensagem boa, a gente consegue fazer muita coisa boa, mesmo estando no legislativo, onde a gente fica completamente amarrado. Mas a gente, assim, é diferente, né? Mas, assim, como a gente, né, fez o projeto, a gente pode até falar um pouquinho, né, disso, é o olhar, né? É o olhar, vamos dizer assim, da mulher, né? Independente da questão da sua sexualidade, mas tem um olhar diferente, né? A mulher é mais cuidadora, ela ouve mais, ela vai procurar. É o que eu digo assim, fala demais. Sim, tiver que falar 1, 2, 10, 20 vezes, eu vou falar, né? Eu quero ser ouvida, mas eu também sei escutar mais. Eu às vezes, muitas vezes, eu brinco muito na questão do homem objetivo, sim, né? E muitas vezes a objetividade ela tem que ser, mas não precisa ser 100% objetivo, eu até brinco, precisa ter tanta testosterona envolvida, né? Calma aí, deixa os outros hormônios agirem um pouco, né? Que vai ter mais discernimento, vai ter mais calma, vai ser melhor, vai contemplar mais, né? Então a gente, assim, no legislativo, como você falou, e mesmo quando a gente faz projetos que não sejam só específicos, logicamente, para a mulher ela tem a capacidade de pensar num coletivo maior. Sim. Né? Isso, por quê? Talvez, né, aí a gente pode trazer isso para o subconsciente, né, do que quer que seja, até por questão hormonal também, por essa questão cuidadora de pensar como mãe, mesmo ela não queira ser mãe, mas ter esse olhar de acolher mais, né? Então, todos esses projetos, dificilmente a mulher faz um projeto pensando só num ar. Não, geralmente a mulher ela pensa em algo que vai contemplar o alfabeto todo, vamos dizer assim. Sim. Né? E voltando de novo no Instituto Alziras, que ele faz um trabalho bem legal, a gente já tem dado, né, de quando a mulher prefeita, os índices
em educação, saúde, por exemplo, eles vão lá para cima, né? O investimento em educação e saúde, eles são muito maiores quando a gente pensa numa gestão de um homem. E eu acho que se a gente não melhorar a saúde, não melhorar a educação, a gente não vai melhorar absolutamente nada, quando né? você pensa em vida, qualidade de vida, pessoas, né? Porque aí você tem que pensar em pessoas. Exatamente. Né? Eu acho que é isso que as mulheres fazem quando elas ocupam esses espaços. E aí a gente teve uma evolução muito grande nessa última eleição, e o que me deixa muito feliz foi a eleição e a vitória da Raquel Lira e da Priscila, lá no Pernambuco, né? Governadora e vice. Foi a primeira vez na história do Brasil que uma chapa pura de mulheres foi eleita. E no Nordeste. E no Nordeste. Né? Então, isso é muito legal, né? Isso nunca aconteceu. E a gente tem que se apegar nessas coisas boas, né? A Raquel é uma gestora, era prefeita de Caruaru, agora é governadora de Recife, e tem feito uma gestão exemplar, e a gente precisa ficar de olho. São modelos que podem ser modelos, né? Pra gente, assim, aí são modelos bons para a gente poder incentivar, porque me preocupa quando se aproxima a campanha, quando se faz chapa, é lei. Aí você não precisava ser lei também, acho que não deveria, mas se não for lei, as mulheres não vêm, né? E aí você tem que estar pedindo, incentivando para essas mulheres virem, ocupar espaços, né? E isso é custoso, viu? Ainda muito medo, muito medo. E é trabalhoso durante o período pré-eleitoral formar as chapas, né? A gente vê a quantidade de mulher laranja nas chapas, em que inclusive depois da eleição essas chapas são derrubadas, né? Em Minas Gerais isso aconteceu várias, em mais de uma vez, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Em BH também uma chapa acabou sendo cassada por conta de candidata laranja, e a gente precisa ficar de olho. E também muita gente fala sobre os 30% de vagas para mulheres. A gente não fala na lei de vaga para mulheres, falamos de vaga de gênero. A gente pode ter numa chapa 30% de homens e 70% de mulheres. Sim. Agora o desafio é convencer 70% numa chapa de mulheres. Gostaria muito que isso acontecesse. Acho que seria incrível. Não sei se eu particularmente, se eu vou conseguir enxergar isso, ver isso, né? Que é um dos meus maiores temores, né? Quando a gente vê na questão da política, independente de qual partido, independente da linha que você queira seguir ou siga, né? Mas eu digo que, infelizmente, a nível de Brasil, ainda estamos muito longe. A ONU Mulheres mostra pra gente que o Brasil vai demorar 120 anos para que a gente chegue numa equidade de gênero na política. Viu? Eu não vou ver isso. Vai demorar um século aí pra gente pensar em 50-50. Né? A gente tá bem para trás. Iracemápolis, por exemplo, quando a gente olha para a Câmara de Vereadores deles, não tem uma mulher eleita. A gente tem uma mulher no Executivo, mas a gente não tem uma mulher eleita. Campinas perdeu, né? Uma cidade do tamanho de Campinas, tinha mulher vereadora na antiga legislatura, e agora perdeu uma ou duas, se não me engano. Sim. Né? Por outro lado, Araras tem uma Câmara com a maioria de mulheres. Olha, o que é inédito, né? É inédito, com certeza. Principalmente no interior. Agora vamos falar assim, como é que você vê, tá vendo, eu tenho visto, acompanhado o seu mandato, pouquinho na questão da educação, e lógico, e aí eu digo, como duas mulheres, a gente sabe que a educação, ela não é gasto, ela é investimento, né? Porque tudo isso que a gente falou, vem a falar, tudo isso começa na educação, né? Eu cito um exemplo bem simples, né? Bem simplista, quando a gente vê crianças, quando a gente fala na questão da lei de trânsito, né? Hoje a maioria das crianças entra no carro, elas são as primeiras a colocar o cinto, elas são as primeiras que chamam a atenção do pai, né, ou da mãe, se passa no sinal vermelho, né? Então, assim, ou seja, como você vê esse investimento e o que você acredita nessa questão da educação? Olha, doutora Mayra, eu acho que eu vou ser a primeira vereadora e talvez política da cidade aqui que está exercendo um cargo na política institucional a passar por todas as escolas públicas municipais.
né? E eu faço questão de que isso se termine esse ano, antes do período eleitoral, para que ninguém fale, a Mariana está fazendo campanha. Não, eu acho que é uma missão que o meu gabinete tem em saber como é a realidade das escolas públicas municipais. E a gente só vai saber cuidar das nossas escolas públicas municipais se a gente estiver em contato com as profissionais e se a gente souber como que é a estrutura das escolas públicas, né? Qual a necessidade. Qual é a necessidade real. Senão não adianta a gente encher as escolas de computadores novos se a gente não tem professor para capacitado, ou que receba capacitação. Sim, ou nem professor, doutora Mayra. A gente tem aí um déficit na Secretaria de Educação muito grande, né? A gente tem aí um déficit também quando a gente fala de alunos especiais, né? Para atendimento desses alunos muito grande. Específicos, né? Um atendimento mais específico. Sim. O número de crianças com TEA aumentou muito nesses últimos anos e o número de professores especialistas não acompanhou esse aumento. Então, a gente precisa olhar para isso e a gente só vai olhar para isso, para essa necessidade, se a gente tiver no chão. Tiver conhecer, né? E, além disso, a gente precisa ouvir os pais, né? A gente não pode ignorar, né, as dores desses pais. Sim. Então, a gente precisa estar em contato o tempo todo, em constante, com todos esses atores. As crianças precisam ser ouvidas, os profissionais precisam serem ouvidos e os pais precisam ser ouvidos. Se a gente se isola no gabinete, a gente não vai conseguir fazer uma política pública efetiva para a educação. Embora eu esteja no legislativo, a gente tem tido esse olhar atento, né, para tentar evoluir e mostrar para o executivo aonde a gente pode melhorar né? Os apontamentos, sim, né? Onde pode melhorar, onde acha que tá errado, tá certo e pode estar errado, onde pode dar mais certo, porque eu escutei, porque eu fui lá ver, porque eu conversei, né? Quer dizer, abre um caminho, abre um leque maior. Sim. E quando a gente faz os requerimentos ou indicações, ou quando vai lá conversar com o secretário ou com a equipe do secretário, é para tentar ajudar, né? A gente não tá lá, não estamos onde estamos para ficar só apontando o dedo, né? A gente quer colaborar com a nossa cidade e melhorar a educação, né? A gente veio aí de um investimento de 30% praticamente de 2016, que foi diminuindo a cada ano, chegando em 2022 em 25,0 de gasto, né? Então, a gente precisa melhorar e gastar melhor esse dinheiro da educação aqui na nossa cidade. E é uma preocupação muito grande do nosso mandato, onde o dinheiro da educação está sendo investido, né? É a maior pasta da prefeitura, né? 25% do orçamento do Executivo Municipal deve ser destinado para a educação, e a gente precisa voltar os olhos para isso, né? São 24 mil crianças atendidas pela rede pública municipal, muita gente impactada pela educação, né? Se a gente pensar nos pais e nas famílias que estão por trás dessas crianças. A gente só tem 4 escolas municipais em período integral. Isso precisa ser ampliado. Ontem o presidente Lula sancionou um projeto de lei para ampliar o ensino integral e Limeira precisa participar disso. A gente não pode estar de fora. Precisa ampliar de 4 para 82, né? Então, porque, como você fala, assim, não basta só a criança ir para a escola. Não. Né? Isso é tudo, lógico, óbvio, né? Mas não é só isso. Né? Tem a questão quando a gente fala da merenda, do material, da necessidade, e muitas vezes a própria prefeitura em si, né? Independente, às vezes você tem que fazer uma busca ativa. Sim. Né? Isso é assim, a gente vê muito, né? Por exemplo, me perguntaram uma vez quais foram, assim, o que eu vi de destoante na cidade, né? Nas andanças. Eu descobri empresas em Limeira que eu não imaginava que tinha, né? Que exporta, não passa nem por Limeira, tá? As coisas, né? O produto para exportação. E eu vi também, né? Na periferia, naquela época da pandemia, crianças que tinham que ter aula pela internet, mas ela não tinha nem celular, né? Então, quanto mais internet na sua casa, como é que ela ia acompanhar? E a mãe e a criança estavam sozinha em casa. E eu vou além, doutora Mayra.
professores que não tinham computador e celular com internet disponível para dar aula. Então, isso é um buraco muito embaixo que a gente precisa estar o tempo todo atento, tem que pensar, né? Você tem que assim, e determinadas coisas, né? Quer dizer, determinada não, acho que tudo você tem que pensar, você tem que saber que existe aquele déficit, aquela falha, aquela dificuldade, porque você só vai pensar em consertar se você souber que existe. Sim. Senão você vai achar que vai estar tudo bem. Sim. Né? É como a gente, como médica, eu só vou pensar numa doença se eu ouvir os sinais, os sintomas, se o paciente me falar. Você fazer uma hipótese diagnóstica. Mas eu também só faço uma hipótese diagnóstica se eu estiver pensando naquela doença. Que aquela doença pode existir. Senão você não faz. Sim. E a gente precisa estar atento o tempo todo, né? Como agentes políticos, a gente precisa propor, a gente precisa instigar o executivo a agir, né, vendo o que acontece na educação em especial, na saúde, sim, né, doutora Mayra, que acompanha muito essa pasta, que também é uma pasta que demanda muito trabalho e atenção, porque a gente está mexendo com vidas. Sim. Né, e se a gente... O tempo todo, né, e assim, na saúde, mais além de se mexer, eu sempre brincava que uma aspirina infantil, a falta dele pode causar uma comoção. Sim. Quanto mais você imagina coisas maiores, procedimentos maiores, exames mais caros, porque a medicina se tornou também tecnológica, se tornou cara, mas a gente tem que pensar. E a gente precisa se atualizar o tempo todo. Isso, né? Exatamente. Não dá pra gente achar que, eu vou me formar, eu advogada, né? Me formei lá em 2013, aliás, 12. Eu vou achar que me formei e beleza, eu sei tudo. Não. Não só na minha profissão, na sua profissão, mas na política a gente também precisa estar se atualizando, né? Buscando coisas novas, dividindo também as nossas experiências, né? Buscando, né? Eu digo, copia e cola aquilo que é bom, não tem problema nenhum. Exatamente. Né? Você buscar experiência, como é que fez? Opa, deixa eu ver como é que fez. Né? Quem sabe aqui não dá para eu fazer também. Sim. Né? Então é isso, essa troca, né? A gente não pode ter, como é que se diz, a vaidade, o orgulho de saber, só eu sei, vai ser do meu jeito, tem que ser do meu jeito, né? Não, você tem que dividir, aí você divide o que é bom, você divide também o que é ruim, o que não deu certo, né? De repente isso a gente chama, né, uma partilha e você vai aprender com o outro. E eu acho que nisso nós mulheres somos um pouco mais fáceis de lidar. Né? Eu acho que a gente divide muito mais o palco do que os homens. Sim, e isso é muito legal. Toda vez que a gente faz alguma coisa e consegue dividir o palco, dividir experiência, dividir as dores, inclusive, com alguma mulher, a gente com certeza impacta, né, a vida de outras que podem vir com a gente, né? E eu acho que a gente tem que ter sempre o objetivo de que nas próximas eleições venham mais Mayras, venham mais Marianas, e apesar do que a gente passa do lado de cá, e eu imagino que você mesmo não estando num cargo institucional hoje, é uma pessoa pública, né? Tem uma vida política. Sim, e também não é tudo muito fácil. Então de jeito nenhum. Tem as dores, e eu sei que não é fácil passar por muita coisa, né? Nesse período aí pré-eleitoral, no ano que vem a gente vive aí uma campanha e que a gente tem que estar atento, né? Não só a mim, mas a todas as mulheres que eu quero que estejam ativas, que consigam fazer uma campanha competitiva, não só entre nós, mas entre os homens. Né? As mulheres têm que ter... né? De igual para igual. Tem que competir de igual para igual. Né? Não adianta a lei estar posta e a gente não conseguir ter o direito posto nela. E aí não faz sentido ter lei posta. E fica mesmice, né? Sim. Fica mesmice, né? Sim. E falar um pouquinho daquele projeto, a gente saiu tanto nas redes sociais, né? Aquilo foi muito legal. Quando eu encontrei com você, né, lá na porta da escola, né, do projeto, usar, algumas pessoas até, dizer assim, né, disseram, eu não vi, né, mas que falaram mal pelo fato de ser feito com, eu chamo dos meninos, né, do CR, os reeducandos, né, mas o que eu digo assim, é esse olhar, né, se você não tiver o olhar, se não for buscar, olha, você
Você foi buscar por uma coisa, a diretora foi buscar você buscou o diretor, que o diretor me buscou, que eu busquei a Juliana, a artista plástica, né? E assim, e aí a gente se encontrou e olha o resultado, Sim. né? E olha o resultado. Isso para uma coisa, entre aspas, simples, né? Quando o outro passa ali, olha o significado da pintura de um muro, o quantas coisas e pessoas estão envolvidas, e o significado, né? Sim. Que muitos talvez não vão entender nunca, né? Muitos talvez não vai entender nunca, mas para gente que faz, né, e que mexe com essas questões, né, para as pessoas, para a população, que tem um acreditar, que eu acho que isso é acreditar no outro, né? Eu acreditei no projeto, né, com o trabalho da Juliana como artista, e ver a questão dos meninos lá, o quanto aquilo era importante para eles, né, que a gente foi lá, a gente fez palestra, né, a gente fez com eles um trabalho com eles, para eles entenderem a importância do que eles iam fazer, né, e essa devolutiva com eles foi sensacional. Né? A Juliana teve uma devolutiva com eles, né, lá, quando estava terminando, e o olhar que você teve do quanto aquilo era para a escola, a transformação, as crianças, o olho da diretora brilhava, né, da Paula brilhava, né, o que aquilo ia significar, né, um novo ambiente, as cores, o que as cores podem fazer para as pessoas, e assim, o que eu fico triste é que para muitas pessoas aquilo é besteira. E não é, né? E não é, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. A gente tem ido em muita escola, né? Uhum. E a gente vê a situação das escolas, muitas não dá nem vontade de entrar. E não dá mesmo, acho que é isso. E a Paula já fui mais de uma vez lá no Valdemar Lucato, é uma diretora que faz um trabalho muito sério ali naquela região, e depois que ela viu que eu fui ao CR, lá conversei com o Fernando, e tive uma proximidade com o Fernando, o santo bateu, né? Como dizem. E logo depois ela mandou uma mensagem pra gente, conversou com o Vinícius, você acha que dá certo e tal? A gente, olha, vamos fazer dar, né? E eu não imaginava que era você que ia fazer dar certo também, junto com a Ju, junto com o Fernando, e podem falar que estava tudo combinado. Não tava. E quando a gente, depois de tudo que aconteceu para o negócio sair, que foi muita gente envolvida, né? Não foi só eu, não foi só você, não foi só a Ju, não foi só o Fernando, tem o Rogerinho, tem o Marcelo, tem a Ana Emília, tem os motoristas da Secretaria da Educação, tem todo mundo ali que fez o negócio acontecer, porque seria muito mais fácil não acontecer. Eu acho que tinha muito mais gente torcendo contra para isso não dar certo, né? E eu sou uma pessoa que acredito muito nas outras pessoas, né? E que a gente tem que dar chance. A gente erra e a gente pode consertar, né? E esses meninos, eles realmente estão lá para consertar, né? Eles não estão lá à toa. E principalmente no lugar onde eles estão, né? As pessoas que não conhecem o CR, eu acho que é uma oportunidade muito grande de conhecer o trabalho que é feito lá. É um trabalho super sério e é um trabalho que dá certo, né? A gente tem mais de 90% de sucesso nos reeducandos que passam pelo CR, né? A reincidência é muito baixa de todos os meninos que passam por lá, e eu realmente acredito no trabalho do Fernando, né? E eu não via nenhum problema dos meninos estarem no ambiente escolar. A gente optou por fazer no período de férias para evitar que ninguém falasse qualquer coisa, mas eu também não veria problema dos meninos estarem lá fazendo o trabalho que eles estavam dispostos a fazer em outro período, até porque a vara de execuções criminais também deu aval para eles estarem onde eles estão. Então, eu acho que é isso, doutora, a gente precisa acreditar nas pessoas,
né? Então, acreditar no trabalho da Paula, acreditar no trabalho dos meninos, acreditar no trabalho do Fernando e acreditar na conscientização que você e a Juliana fizeram com eles, né? Que eles estavam lá dispostos não só a entregar uma pintura, mas a entregar o que eles têm de melhor. E eles entregaram, né? Com a coordenação lá da Ju, que fez um trabalho espetacular, e todo mundo que passa fica boca aberta, né? De ver aquele 1 quilômetro de muro colorido, e, enfim, as crianças chegando na segunda-feira ali foi realmente muito legal. E eu acho que ver essa junção de gente que nem sabia que ia se encontrar ali, e de repente se encontrou e, gente, vamos embora, vamos fazer um negócio dar certo, e ninguém escutar ninguém, né? Assim, vamos tampar o ouvido e fazer dar certo, porque se a gente fosse escutar, não ia dar. Não ia pra frente, né? Foi o que a gente fez, vamos embora, e a Ju foi atrás do chapéu para os meninos não ficarem no sol, e fez dar certo. Não, era engraçado, só um comentário, eles discutindo como é que ia fazer o azul, a Juliana explicando, aí um dava, sabe, eu digo, gente do céu, assim, eu não entendo nada, né, de cor, de arte, né, assim, e discutindo como é que o branco mais para lá, o branco mais para cá, e experimentava, foi, né, quase umas 2 horas para o azul sair. Eu fiz uau, né? E a participação deles, é o que eu digo assim, aos outros olhos, ou a muitos olhos, parece ser uma coisa boba, né? Mas não foi boba. Não. Aquilo despertou sentimento, despertou pertencimento, despertou responsabilidade, despertou respeito, né? Tá, com eles, era engraçado, aí ele chegava assim, a senhora é que manda, né, Juliana? A senhora é que é artista, a senhora é que entende da cor, a gente só sabe pintar, né? Então, assim, mesmo nas coisas mais simples, o quanto foi desperto ali, né? O quanto trouxe de despertar. Eu acho que isso a gente nunca pode perder a oportunidade de trazer isso de várias formas, em outras situações, né? Para todos. Né? E ter esse envolvimento, que eu acho que isso, porque muitas vezes as pessoas não têm um envolvimento, passa por ali, vê, vai embora, não acredita, não vê, não para, não pensa o que está por trás, o que foi feito, o que construiu, como é que chegou aquilo ali, né? Às vezes o mundo que a gente vive também, acho que também hoje, né, a informação a 200 por hora, né, todo mundo nessa vida frenética, mas se a gente não parar, né, a gente não olhar para o outro, né, a gente fica numa mesmice, né, a gente vira numa bola 360 graus e a gente não constrói nada. Eu acho que o importante é a gente pensar no que a gente pode construir, né, construir não só para mim, nem para o meu, né, para os meus, construir para todo mundo. Acho que esse é um legado que a gente deve, acho que cada um, né, pudesse pensar, o Inácio sempre fala assim, se cada um fizesse até onde o seu ombro pode, sua mão atingir, e assim sucessivamente, com certeza estaríamos, né, num mundo melhor, né, com pessoas melhores, né, viveríamos melhor, vamos dizer assim. E acho que a gente precisa também lembrar tudo o que a gente fez de articulação política para isso dar certo. Sim. Eu acho que é a política na prática, né, doutora? Envolvendo os reeducandos, envolvendo o executivo, envolvendo o legislativo, envolvendo a gestão da escola, que é uma liderança, né? A gente tem que enxergar a diretora da escola como uma liderança do bairro, né? Que ali as diretoras mandam em tudo, elas se conhecem todo mundo no bairro. Então, acho que essa é a política que é o que é. Né? A gente está ali como os atores, fazendo articulação, conectando todo mundo, de repente a gente viu que tinha a nossa prática da boa política. E a gente está aqui para isso, né? Que seja para transformar a cidade de Limeira em 1%, 2%, mas fazendo isso sem olhar quem de verdade. Né? E tomando susto, a hora que eu cheguei na avenida, eu falei, nossa, mas a doutora Mayra está aqui, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E que bom que você estava aqui. Eu combinei com o Fernando, chegou a doutora Mayra, mas tá bom, vamos embora. Não. É isso, né? Fazer as coisas acontecerem. Acho que no decorrer da hora,
né? Acho que vai ser um papo, se deixar a gente fica e pula para outros assuntos. Eu agradeço o seu convite, né? O convite foi seu. Não, agora você ter aceito o convite, né? Não aceito, né? Você ter aceito, já estava programado e a coisa não dava certo, né? Mas que seja uma conversa de muitas, sim, né? Eu acho que a gente, em termos de ideias, de posicionamentos, né? A gente pensa, tem uma linha de pensamento bem semelhante, né? De pessoas, de pessoa para pessoas, né? Isso é muito legal. Acho que o mundo era assim, mas eu digo, às vezes meu marido fala que eu sou utópica. Eu falei, não, mas se eu não for utópica, eu vou morrer cedo. Eu não quero morrer cedo, eu tenho que sonhar, né? E aí sonhar com o que é bom, né? Então, obrigada, né, por você ter aceito e que seja uma conversa de muitas outras que, se Deus quiser, a gente vai ter, né? Eu que agradeço, doutora Mayra, pelo convite. Eu estou aqui à disposição, que a gente possa conversar e discutir outros temas. Pode me chamar que estou por aqui. Contem comigo para a gente transformar aí mais escolas, mais vidas. Eu acho que é isso, né? A união de forças e de boas pessoas por boas práticas que a gente acaba fazendo bem por todo mundo. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite, né? E até, se Deus quiser, o próximo. A gente não vai deixar data, não vai deixar pessoas, que a gente viu que não é tão fácil, né? Mas que vão ter outros, com certeza. Muito obrigada. Tchau.